Bom dia, pessoal. Quer dizer, boa noite, né? Boa noite. Vamos começar então a nossa segunda aula. A primeira aula foi assíncrona, agora possivelmente toda semana eu vou tentar fazer aula síncrona. Caso alguma semana eu não consiga fazer aula síncrona nesse horário, eu vou avisar com vocês. Mas algumas dúvidas que surgiram, a presença na aula síncrona não é obrigatória. Se tiver algum compromisso, alguma coisa na hora, trabalhar, qualquer coisa, não precisa assistir a aula, sempre vai ficar gravada. Então, vocês podem assistir ela depois, não tem problema. O que vai ou não atribuir presença para vocês é entregar a atividade verificadora de presença que tem no Moodle. Ela geralmente vai ficar aberta por uma semana ou mais. Se precisar, se não conseguir resolver a tempo a atividade, precisar de um prazo extra, isso também é bem flexível. Eu dou prazo de uma semana para mim indo atualizando o sistema acadêmico, que a direção e a secretaria pedem para manter ele atualizado, então sempre eu coloco ela, daí uma semana eu vou lá, vou corrigir as atividades e quem fez eu vou dar presença. A atividade não precisa estar correta, né? O importante é entregar ela, eu vou dar um feedback dizendo se está correto ou não, mas o importante é entregar, ela vale presença, não vale nota. As notas vão ser para através de provas que a gente vai ter 2 provas ao longo do semestre. Já tem datas específicas, eu ainda não coloquei, mas porque o plano de ensino eu enviei, mas ele tem que ser aprovado. Então, quando o plano de ensino estiver aprovado, eu vou informar as datas direitinho para vocês já irem se preparando. Então, acho que a princípio de recados era isso. Vamos começar a aula. O meu objetivo é sempre tentar fazer uma aula curtinha. O horário é das 7h30 às 8h30, mas a minha intenção é sempre tentar terminar até umas 8 horas, daí tem tempo para vocês fazerem algumas perguntas, caso vocês tenham, e tentar ser o mais objetivo possível para não ficar enrolando muito aqui. Então, vamos começar aqui a nossa segunda aula. E vamos direto, então, para o objeto de estudo dessa aula, que vai ser a função do primeiro grau. Uma função f, definida do conjunto dos números reais e que transforma números reais em números reais, é dita do primeiro grau se existem 2 números, a e b, o a diferente de zero, tal que a lei da função é da forma ax mais b, onde x é uma variável real. No caso específico em que b é igual a zero, a função é dita linear. Caso contrário, a função vai ser dita afim. Se o a for igual a zero, a função não vai ser do primeiro grau, ela vai ser uma função constante, que seria uma função de grau zero. Então, aqui 2 exemplos. Tem aqui, então, a função da reta na reta, ou seja, de números reais, transforma números reais em outros números reais, definida por f de x igual a 5x menos 2. Essa é a função do primeiro grau, porque ela está aqui dessa forma, o a é 5, o b é menos 2. Ela é do tipo afim porque o b menos 2 é diferente de zero. E eu tenho essa outra aqui, outra função, transforma números reais, definida por f de x igual a 5x. Nesse caso, o a é 5 e o b é 0. Então, essa daqui é uma função do tipo linear. Então, eu tenho uma função f de a em b, ou seja, a e b são 2 conjuntos, em geral, o a e o b quase sempre para nós vai ser o conjunto dos números reais. Em alguns casos a gente vai ver que não. Quando a gente estiver estudando raízes, funções definidas por raízes, a gente vai ver que daí o a e o b vão mudar um pouco. Mas nesse começo, o a e b são números reais e, de forma geral, para nós sempre vai ser ou um conjunto de números reais ou um pedaço, um intervalo dos números reais. Tá? Então, eu vou dizer que um número x0, que está nesse domínio aqui, no conjunto A, é uma raiz dessa função, se quando eu calcular a função nesse ponto x0, o resultado for zero. Então, uma função do primeiro grau possui apenas uma raiz, que pode ser obtida resolvendo a seguinte equação, ax mais b igual a zero. Sempre para resolver isso, eu passo o b para o outro lado, né, ele vai ficar negativo, e passo a dividindo. Então, a raiz de uma função do primeiro grau é sempre da forma menos b sobre a. Então, essa é a fórmula da raiz. Para a função do segundo grau, tem uma fórmula um pouco mais complexa, né, que é a conhecida fórmula de Bhaskara, mas para
do primeiro grau também tem uma formulazinha, apesar da gente, em geral, não decorar essa fórmula, a gente sempre acaba resolvendo essa continha, né? Mas, enfim, a fórmula existe, essa daqui. Então, aqui o exemplo, né? Determine a raiz da seguinte função do primeiro grau, f de x igual a menos 2x mais 6. Então, basta eu resolver esta equação aqui, ou podia ter aplicado direto a fórmula, tanto faz, mas o mais natural é resolver a equação, porque é muito fácil. Então, a primeira coisa, eu vou passar o menos 6 para o outro lado, depois passo o menos 2 dividindo, vou simplificar, x igual a 3 é a única raiz dessa equação. Então, aqui, no próximo tópico, é o gráfico de uma função do primeiro grau. Uma observação, o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Sendo assim, precisamos apenas de 2 pontos para construir ela, porque, enfim, um teorema muito conhecido da geometria é que por 2 pontos passa uma única reta. Então, se eu tenho uma função genérica da forma ax mais b, estou considerando aqui o b diferente de zero, então eu posso escolher, eu poderia escolher a princípio quaisquer 2 pontos. Em particular, 2 pontos que sempre vão dar certo é o 0b, ou seja, quando x igual a zero, que esse aqui é o valor de x, esse que está aqui do outro lado é o valor do f de x. Se eu trocar aqui o x por zero, ó, f de zero é a vezes zero mais b, a vezes zero é zero, sobra b. Então, este daqui é sempre um ponto da função, um ponto 0b, e o outro ponto da função é aqui o menos b sobre a, que é a raiz, né, que a gente acabou de calcular. Horas, a função calculada na raiz dela tem que dar zero, então, se o x é menos b sobre a, o f desse x tem que ser zero. Então, que vamos ser este ponto aqui, que é o menos b sobre a e zero, e este ponto aqui, que é o 0b, que são onde a minha reta vai interseccionar os dois eixos coordenados. Então, esses são os pontos padrões. A princípio, em algum exemplo ou outro, pode ser interessante usar algum ponto diferente, porque foi dado por qualquer motivo, mas a princípio, se não, em exemplos típicos, vão ser esses 2 pontos que vão ser usados. Então, aqui é o gráfico dessa função aqui, f de x igual a menos 2x, 2x menos 4. Se a função for linear, então a gente vai ter o ponto b igual a zero. Então, nesse caso, se a função for linear, vamos voltar aqui, por exemplo, anterior, o que ia acontecer? O 0b vai ser 0, 0. E o menos b sobre a zero aqui vai ser 0 sobre a, né, que é 0, então 0, 0. Quando a função é linear, esses 2 pontos vão colapsar em um único ponto, que vai ser a origem. Então, quando a função é linear, a gente tem que escolher algum outro ponto, porque esses dois vão ser o mesmo, daí a gente vai precisar de um segundo ponto que é diferente deles. Então, eu vou escolher o 0, 0, né, que seria o 0b, e devo precisar escolher um outro. Aqui, esse daqui, então, é muito padrão de se escolher. Esse aqui já é mais arbitrário. Esse daqui, digamos, é uma escolha mais minha, não é tanto uma escolha padrão que em qualquer livro que tu vê vai ser escolhido, algo assim. Esse daqui está mais para uma sugestão. De novo, em algum exemplo específico, pode ser que algum outro ponto que não seja esse seja mais interessante, mas, enfim. Então, esse daqui vai ser o ponto que vai estar associado ao número 1. Eu escolho ele porque ele geralmente é muito fácil de calcular. Então, aqui eu estou apresentando um exemplo para vocês, que é o gráfico da reta g de x igual a menos x. Então, aqui a origem, o ponto 0, 0. E aqui o ponto 1 e o a, quem é o a? Que o a é o coeficiente x, que é menos 1. Então, 1 aqui no eixo x, menos 1 no eixo y. Lembrando que o eixo x se chama eixo das abscissas, o eixo y eixo das ordenadas. Isso provavelmente está escrito em algum lugar da apostila. Então, se em algum momento eu falar eixo das abscissas é o x, se eu falar eixo das ordenadas é o y. Então, agora um exemplo, para resumir o que a gente viu. Eu tenho a função f de x igual a x mais b, uma função do primeiro grau. O termo a, ou seja, o coeficiente x, é conhecido como coeficiente angular. E o termo b, é o termo que está o termo constante, né? É chamado de coeficiente linear. Então, aqui eu tenho um exemplo.
determine a lei da função do primeiro grau, que passa pelos pontos 1, 3, ou seja, quando x igual a 1, f de x é 3, e 3, 7, ou seja, quando x igual a 3, f de x é 7. Construa o seu gráfico marcando as interseções com os eixos coordenados. Olha, percebe que aqui se eu tivesse dito para construir o gráfico, vocês podiam marcar esses dois pontos no plano e traçar reta. Mas como eu quero a marcação com os eixos coordenados, ou seja, eu quero que vocês digam quanto vale o x e o f de x nos pontos de interseção, então vocês vão ter que fazer alguma continha a mais para marcar esses dois pontos que eu estou pedindo. Então, aqui, esse ponto aqui, 1, 3, isso aqui significa que f de 1 vale 3. Aqui o ponto 3, 7 significa que o f de 3 vale 7. Mas quem é o f? O f é da forma ax mais b, porque é uma função do primeiro grau. Então, a vezes 1 mais b, que é o f de 1, né? A vezes 1 mais b é o f de 1, que a gente sabe que vale 3. E o a vezes 3 mais b, que é o f de 3, né? Por causa da lei da função, vale 7. Então, eu vou ter a seguinte expressão. A mais b igual a 3 e 3a mais b igual a 7. Ok? Então, eu vou começar aqui trabalhando nessa segunda parte. Poderia começar na primeira, tanto faz. Pode começar em qualquer uma das duas. Eu acho que aqui eu comecei na segunda justamente para mostrar que não precisa começar sempre na primeira linha. Pode começar em qualquer uma. Então, comecei na segunda para evidenciar esse fato. O que eu vou fazer aqui? Ah, não, mentira, eu pensei que tinha começado na segunda, mas não, comecei na primeira. Comecei da forma mais natural. Mas podia ter começado da segunda linha também, não tem problema. Em alguns casos vai ser mais fácil começar em cima, em alguns casos vai começar a ser mais fácil começar embaixo. Nesse caso, por que é mais fácil começar em cima? Porque o A está multiplicado por 1, né? Então já vai ficar mais simples de... Já vai só ter o A aqui, não vai ser 3A. Na hora que eu for fazer as contas, isso vai me facilitar um pouco. Então, eu tenho aqui A mais B igual a 3. Vou isolar o B, então vou passar o A para o outro lado. Então, vou ter que B igual a 3 menos A. Ok? Então, agora eu vou trocar o B igual a 3 menos A nesta outra equação aqui. Então, eu vou ter 3A, que é aqui o A vezes 3, mais o B. O B eu estou trocando por 3 menos A, igual a 7. Vou simplificar as coisas, então. Aqui eu vou ter 3A menos A, vai sobrar 2A. Este 3 passo para o outro lado com sinal invertido, então vou ficar com 7 menos 3 igual a 4. Ou seja, então eu tenho que 2A é 4. Dividindo tudo por 2, eu tenho que A é igual a 2. Se o A for 2, então eu vou voltar aqui no valor de B e vou trocar o valor de A por 2. Então B vai ser 3 menos 2, que é 1. Assim, então, eu sei que o A é 2 e o B é 1. Portanto... Caraca, vai ficar difícil de ver porque isso aqui tá... Deixa eu ver se você consegue sumir essa coisa preta. Enfim, portanto, o que vai acontecer é que o f de x, então, vai ser o ax mais b, com a é 2, então, f de x é 2x, mais o b, que é 1. Então, f de x é 2x mais 1. Então, essa aqui é a primeira parte que eu fiz, que é determinar a lei da função. A lei da função é a fórmula dela. Agora, a segunda parte que pede do exercício é construir o gráfico marcando as interseções com os eixos coordenados. Ou seja, então, essa daqui é uma função do tipo afim. Se ela é do tipo afim, quer dizer, então, que o b é diferente de zero, né? E quando a função é do tipo afim, as interseções com os eixos coordenados vão ser esses dois pontos aqui, o 0b e o menos b sobre a zero. Então, eu vou calcular o 0b é fácil, vai ser aqui x igual a 0 e aqui o valor de b, que é 1. Uma coisa que vocês podem decorar é que uma função do primeiro grau sempre vai cortar o eixo y no ponto B. E essa daqui é do primeiro grau geral, até se ela for linear, porque se ela for linear, ela vai passar na origem e o B é zero, né? Então ela vai cortar o eixo x em zero, o eixo y em zero. Mas mesmo que ela for afim, ela sempre vai cortar o eixo y no valor de B. Então, este ponto aqui é muito fácil de conseguir. Agora, este outro ponto aqui, ela vai cortar o eixo x na raiz dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a raiz. Eu já sei qual é a fórmula, é 2x mais 1. Para me calcular a raiz, então, tem que fazer 2x mais 1 igual a 0.
passo 1 para o outro lado, vai ficar menos 1, passo 2 dividindo, menos 1 meio. Então, a raiz é menos 1 meio. Então, este ponto aqui, que corta o eixo y, vai ser menos 1 meio, que é o x, e 0. E era isso, gente. Foi curtinha, como eu tinha prometido para vocês. Como é a primeira aula, enfim, né, acredito que não tenho muitas dúvidas ainda, mas se alguém quiser perguntar qualquer coisa, pode se sentir à vontade. Pode, dessa aula, da aula anterior, ou do funcionamento da disciplina, se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade e utilizar esse momento que a gente tem. Se ninguém quiser perguntar nada, enfim, estão dispensados. Boa noite, então.